Bom dia, hoje é terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. Eu sou Sebastião Garcia e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Inadimplência tem pequena queda e atinge 40% da população adulta em setembro. Limpeza e atendimento pesam mais do que preço na hora do brasileiro escolher bar ou restaurante. Senado vota hoje projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O número de inadimplentes no país teve uma pequena queda no mês de setembro e atingiu 66,56 milhões de pessoas, o que significa que 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados. O volume é 5,78% maior do que no mesmo período de 2022. Os dados são do indicador da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. Já a Serasa Experian divulgou os números de agosto das pessoas jurídicas. O levantamento revela que 6,5 milhões de empresas estavam inadimplentes. E desse total, 5,8 milhões eram micro e pequenas empresas, marcando o terceiro mês consecutivo de alta do segmento. E o setor mais atingido foi o de serviços. Comidas típicas de outros países agradam ao paladar dos brasileiros que gostam de experimentar novidades. E produzir e vender essas iguarias é uma alternativa para muitos imigrantes que vivem por aqui. Confira na reportagem. Guacamole, burritos, quesadilhas, entre outras comidas típicas do México. Tudo preparado pela Cláudia e as duas filhas. Pratos que fazem sucesso nas feiras que elas participam. Olha aí o espaço cheio de clientes. Chamou bastante atenção. Eu nunca provei, é a primeira vez, mas achei bem interessante e assim, eu como com os olhos. E isso me atraiu bastante. A Cláudia nasceu no México, mas está no Brasil há mais de 3 décadas. A estrangeira trabalhava com tradução, mas durante a pandemia teve de se reinventar e foi na culinária do país de origem que se encontrou. Há 4 anos, a tradutora também é dona do El Burrito Mexican Food. Quando veio a pandemia, deu uma queda no meu trabalho. E aí eu falei, eu preciso ter alguma outra renda, né? Aí eu comecei fazendo conservas. E aí a gente começou a fazer a comida mexicana e deu muito certo, de feira em feira, e aí estamos aqui. As delícias mexicanas são comercializadas nas redes sociais. No entanto, o faturamento maior vem de feiras e eventos itinerantes. E a vontade da Cláudia é ir mais longe. Gostaria muito de poder ter um restaurante ou um trailer, um food truck. Meu sonho é ter um food truck, que eu possa ir de bairro em bairro. Atualmente existem mais de 74 mil microempreendedores individuais de outras nacionalidades no país. O número corresponde a quase 6% do total de imigrantes no Brasil, segundo dados do Sebrae. O Hansa Butt está entre os estrangeiros dessa estatística. Ele é paquistanês e está no país há 2 anos. O imigrante e a esposa brasileira comercializam pratos típicos do Paquistão, como a samosa, a biryani, além do ferine, um doce bastante consumido pelos paquistaneses. Empreender na área da alimentação foi a forma que o Hansa encontrou de se manter financeiramente no Brasil. Em razão de ele não ainda falar português, né, o mercado de trabalho acaba ficando mais restrito. Então, assim, o empreendedorismo foi uma porta que ele encontrou para poder se manter financeiramente. As pessoas, elas são curiosas, né, pela cultura, pela história, né, do Paquistão. Então, por isso, quando você traz alguma coisa diferente do que existe no mercado brasileiro, até porque aqui em Brasília mesmo não temos muitos restaurantes com esse tipo de comida, então facilita para ele que quando ele chega, acaba tendo boas saídas, né, nas vendas. O faturamento da PacBazar BSB vem de feiras e eventos. A divulgação dos locais por onde o casal passa é feita nas redes sociais. Os desafios de empreender em outro país são muitos, mas a receptividade dos brasileiros tem encantado o pequeno empreendedor.
Hoje você está conectado nas redes sociais te ajuda bastante. Então, uma coisa que lá no Paquistão não é comum é a comunicação pelo Instagram, é muito pelo Facebook. E aí eu trouxe isso para ele, falando da importância de estar inserido nas redes sociais como uma forma de divulgar, de chamar mais atenção e até aqueles clientes que buscam se fidelizar com ele estarem acompanhando onde ele vai fazer as exposições. Brasileiros muito receptivos, legal para mim. Uma pesquisa do Sebrae, em parceria com a Brasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, revela que, para o brasileiro, os critérios que mais pesam na hora da escolha de um estabelecimento são a limpeza e a higiene nas instalações. Na sequência estão a cordialidade, a educação e o conhecimento dos atendentes. E aí, em terceiro lugar está o ambiente do estabelecimento. Surpreendentemente, o sabor da comida e o preço do prato não são os aspectos mais determinantes na escolha. E a pesquisa mostra ainda que no dia a dia daqueles que frequentam bares e restaurantes, 93% preferem consumir refeição e bebida no próprio local. E 66,3% deles afirmam comer fora de 2 a 5 vezes por mês. O levantamento foi realizado com mais de 6 mil pessoas em todas as regiões do país. Empreendedores estão se mobilizando para a data mais assustadora do ano. As lojas de fantasias estão abastecendo o estoque para o Halloween. Confira na reportagem de André Lage. Bruxas, esqueletos, morcegos, personagens aterrorizantes que não podem faltar nas festas de Halloween, comemorado dia 31 de outubro. E essa loja em Brasília está com estoque completo. Os adeptos do Dia das Bruxas podem fazer bonito nas festas. Quer dizer, bonito não é bem a palavra, né, Bruna? Não é pra ficar bonita, é pra dar medo mesmo. Bota sangue falso, essas coisas mesmo. E para cair no gosto da galera e se destacar no mercado, a loja Miami Doces e Festas se preparou com mais de 6 meses de antecedência. Para trazer novidades, para buscar aquilo que realmente vai fazer diferença na festa do nosso cliente. Ainda segundo a gerente, o mês de outubro tem sido um dos mais esperados pelo comércio, principalmente para quem aproveita as datas sazonais para aumentar o faturamento. Além do Halloween, o comércio já vem de um bom momento, com o Dia das Crianças comemorado no início do mês. Com as datas sazonais um pouquinho antes, para trazer tudo de melhor e de novidade para os clientes, para buscar exatamente com a gente aqui na loja. Além de fantasias e artigos de decoração, a loja investiu em doces com o tema do momento. Por aqui tem pirulitos, marshmallow em formato de olho e jujubas, que parecem abóboras e simbolizam bem o Halloween. A aposta em mercadorias do tipo tem sido bastante lucrativa para os empresários. Isso porque, de acordo com a associação que representa os setores de artigos para casa, decoração e presentes, o segmento de produtos para o Dia das Bruxas cresce 30% ao ano. Além disso, segundo a associação, cada vez mais novidades em fantasias e produtos de decoração surgem no mercado. E no próximo bloco, como anda o programa de reciclagem de resíduos no estado do Rio de Janeiro? Nós voltamos já já. Sete horas e 42 minutos, agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, primeira edição. E olha, o Senado vota hoje o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. O texto deveria ter sido apreciado semana passada, mas um pedido de vista atrasou a votação. A desoneração da folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados o pagamento de alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. E ela beneficia os setores que mais empregam, como confecção e vestuário, calçados e construção civil. Com a medida, o governo deixa de arrecadar 9,5 bilhões de reais, segundo o Ministério da Fazenda.
A desoneração da folha já existe há 12 anos e termina no dia 31 de dezembro. A sessão da Comissão de Assuntos Econômicos para votar a proposta está marcada para as 10 horas da manhã. Mais de 2 milhões de toneladas de resíduos que poderiam ser reciclados foram enviados para aterros no estado do Rio de Janeiro em 2021. O dado é de um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado, indica que, se todo o material fosse aproveitado, poderia incrementar a geração de emprego, de renda e a arrecadação de impostos. E aí, para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje Marcos Saltini, que é vice-presidente da Firjan Cirj, que é o Centro Industrial do Rio de Janeiro. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, Silvio. Tudo bem? Tudo. Prazer estar aqui. Todo nosso. Obrigado pela sua disponibilidade e gentileza de conversar com a gente. O que é que representa esse dado de resíduo sólido que poderia ser aproveitado? Eu digo até em recursos. O quanto representa isso? Na realidade, esse mapeamento que a Firjan já vem realizando ao longo dos últimos anos, e como você bem disse, né, nós estamos enviando para aterros mais de 2 milhões de toneladas, isso poderia representar aí mais de 2 bilhões de recursos que nós estamos enterrando. De fato, o que a gente está fazendo é isso, enterrando. A gente poderia estar gerando renda, mais empregos. Pelo estudo aqui, a gente tem uma indicação de quase 32 mil empregos poderiam ser gerados, quer dizer, seria bastante importante para a economia do Estado e até mesmo do país, né? Porque da mesma forma como acontece no Rio de Janeiro, provavelmente acontece em outros estados, mas, de fato, é dinheiro que a gente está deixando de colocar na economia, de fazer circular, jogando fora o que a gente pode considerar que não é lixo, é matéria-prima, que pode ser usado como matéria-prima ou energia. Mas é plástico, é? Plástico, papel, papelão, vidro, metal, a gente está falando aqui do que a gente considera resíduo seco, né? Uhum. Então é tudo aquilo que está indo realmente para o aterro, sem necessariamente ser aproveitado, então que poderia ser aproveitado. Como eu disse, isso é matéria-prima para outros produtos, então a gente poderia ter o aproveitamento desse material numa cadeia, gerando renda e emprego, né, que é importante para o país. Duas questões, numa pergunta só. Houve um avanço, de qualquer forma, ainda assim o número é preocupante, mas houve um avanço nos últimos anos. E o que precisa ser feito mais, então, para melhorar ainda? Sem dúvida alguma, houve um avanço quando a gente principalmente considera o resíduo de empresas, né? E aqui nós não estamos falando do resíduo gerado no processo produtivo, mas área administrativa. Então, houve um avanço importante do último levantamento, né, que era a base 2019, agora a base 2021. Houve um incremento, em 2019, 20% era das empresas faziam essa geração, agora 36%, ou seja, esse número é bastante representativo, né? Então, você melhorou a separação por empresa de quase 21%, na realidade, para 36%. No entanto, quando a gente fala do resíduo urbano, né, aquele gerado nas residências, ali a gente ainda tem uma destinação para reciclagem muito tímida ainda, apenas 1,3%. Então, o que precisaria fazer? Talvez o poder público precise realmente estimular ou criar, né, forças-tarefas, regulamentar esse setor, permitir tirar da informalidade esses catadores, e fazer com que isso realmente seja visto como uma boa indústria, que possa gerar realmente recursos, renda, empregos, fazer a economia girar. Quer dizer, precisa aqui muito do esforço do poder público, de perceber a importância da gente conseguir reciclar mais, evitar, inclusive, retirar da natureza aquilo que a gente já retirou e que pode continuar aproveitando. Então, o mais importante aqui, e esse é um papel fundamental aqui que a Firjan tenta trazer quando faz esse mapeamento, é identificar, eventualmente, como é a situação e como é que a gente poderia caminhar de uma maneira melhor. E toda vez que você fala de deixar de arrecadar, deixar de fazer essa economia girar, né, volumes expressivos aí, que nós estamos dizendo, como falamos, mais de 2 bilhões poderiam estar sendo recursos que a gente está enterrando, de fato, esses números são fundamentais para que a economia do Estado avance, né? Então, eu acho que é esse o papel que o Estado poderia ter
E, claro, quando eu falo aqui poder público, nós estamos falando não só do governo do Estado, mas de todos os municípios também. Pois é, porque há já uma conscientização, e eu digo aí até da população e das empresas também, da importância, né? A questão é lá na outra ponta da reciclagem, é investimento mesmo, não é mais talvez tanto postura ou ações de recolhimento do lixo, tanto da indústria quanto das casas, não é? Porque existem programas também de incentivo, já é esse avanço nesse sentido também, né? É investimento mesmo para impacto nas empresas, talvez, é mais por aí, então, seu Marcos. Exato. E como você disse, Sebastião, de fato houve um avanço na conscientização, quer dizer, as pessoas estão mais preocupadas, e a gente sabe que hoje tudo que você consome, por exemplo, tem uma embalagem, né? Então você acaba descartando aquilo que antigamente era tudo destinado para um lixão, hoje você pode reaproveitar. Mas, como eu disse, quando a gente vai para as empresas, houve um avanço significativo, isso é importante. Quando a gente vai para o lixo urbano comum, né, para o descarte urbano comum, a gente percebe que ainda é muito tímido. Um dado importante também é que nós identificamos que houve de 260 para praticamente 260 agentes recicladores, né, houve um incremento de 22% são novos, o que mostra uma instabilidade aí ao longo do tempo, exatamente porque como você não tem regras bem definidas, como você não tem uma política pública bem definida, esse mercado acaba sendo muito instável. Então, essa estabilidade, ou seja, através de regras criadas que realmente direcionassem para a reciclagem desse material, isso ajudaria muito a que essas empresas se solidificassem no mercado e pudessem atuar cada vez mais e cada vez menos extraindo da natureza material virgem, utilizando realmente essa excelente matéria-prima que a gente tem aí para aproveitar. E uma movimentação grande que poderia vir na geração de emprego, de renda, né, para a pequena indústria, para o pequeno negócio também, tem um impacto positivo que está aí, um potencial à mão que poderia ser mais explorado, né? Precisamos conversar mais sobre isso, trazer mais essas soluções e instigar mais, né? É preciso ampliar essa discussão, né, seu Marco? Exatamente, mas aí o papel de vocês é muito importante, né? De difundir essas informações, de mostrar a situação real, caminhos que a gente pode perseguir, como você bem disse agora, de fato, o nosso papel está sendo de mostrar a realidade dos fatos, mas aí tem um papel muito importante de vocês aí na divulgação desses resultados e de que a gente possa estimular esse debate e trazer resultados positivos para o futuro. Bom, e aí com o seu trabalho na Firjan, aí no Rio, qual é a ideia que a gente pode ter de ranking no Brasil, eu digo? O Rio está em que pé e como é que a gente trabalha isso no Brasil inteiro, pelo seu conhecimento com outras federações também do país? A gente tem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? E de fato, a gente precisa avançar. Como eu disse, talvez um dado muito preocupante é que se a gente considerar principalmente, e a gente comentou agora há pouco, a sensibilização das pessoas, a conscientização, mas se a gente conseguisse movimentar isso cada vez mais, e aí não precisa ser logicamente restrito a uma região ou outra, a gente está falando de país, né? E o país tem um potencial muito grande para fazer isso, a gente conseguindo pontualmente resolver pequenos problemas, tirando da informalidade esses catadores, conseguindo fazer uma geração de renda realmente visualizando o poder econômico que isso tem, a gente poderia avançar bastante. Eu diria que, sem medo de errar aqui, a situação no Brasil não é muito diferente da do Rio de Janeiro, né? Você pode ter avanços em um ou outro município, assim como você tem no próprio estado do Rio de Janeiro, você tem municípios que acabam se sobressaindo em alguns casos, né? Você tem políticas públicas adotadas, coleta seletiva, então você tem a coleta do lixo normal e depois uma coleta seletiva, então isso acontece em vários municípios, mas você precisa realmente propagar isso e fazer isso de uma forma consciente do poder público, de que isso são recursos que a gente está deixando de arrecadar e deixando de gerar essa economia, jogando simplesmente em lixões e evitando a utilização disso como matéria-prima importante aí na geração de novos produtos. Sem contar a questão ambiental, que a gente não falou dessa vez aqui ainda. Mas é lógico, toda essa importância aí, tem espaço para a gente conversar muito mais aí, né, Marco? A gente volta uma
Quero lhe convidar para uma outra ocasião para a gente falar muito mais. Por hora, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí na Firjan também. Marcos Saltini, muito obrigado. Estão à disposição, agradeço. Muito bem, seguimos então. Olha, o associativismo já é hoje um modelo de negócio que pode ajudar as pequenas empresas do mesmo setor. E são muitos os benefícios desse modelo de colaboração. O conselheiro Jair Belubi, do Grupo Total, com 27 anos de existência e 500 farmácias associadas, conversou com o Jornal do Empreendedor sobre as vantagens e desvantagens do associativismo. Associativismo é você pegar pequenas empresas, empreendedores, que sozinhos não têm tanta condição de agir, de ter gestão, de qualidade, e juntá-los numa bandeira. É o que aconteceu com a gente, né? A grande vantagem é essa, você estando sozinho, você não tendo todo o poder financeiro, você às vezes não consegue muitas alternativas para o seu negócio. Então, se você juntar empresários que sejam menores, mas que sejam comprometidos, idôneos, você consegue ir formando devagar um grupo, aí sim você vai tendo acesso a coisas que você não teria sozinho. Essa é a grande vantagem do associativismo. Porque a grande desvantagem, o grande perigo é você imaginar que só você entrando numa rede, num associativismo, numa rede associativista, você estará com seus problemas resolvidos. A gente, desde muito tempo, esse grupo nosso tem 27 anos e a gente aprendeu muito nesse tempo. Você precisa vir participar de um grupo e necessariamente você precisa empreender, precisa trabalhar bastante. Existia pelo menos há mais tempos atrás, a ilusão que era só você fazer parte de um grupo e os seus problemas estariam resolvidos. Então essa é uma armadilha muito grande, você imaginar, entrar num grupo associativista, imaginar que tudo vai cair do céu, que você não precisará mais se empenhar, se esforçar, trabalhar bastante para que tudo dê certo. Acho que essa armadilha é o maior perigo do associativismo. Hoje nós temos quase 600 farmácias filiadas a nós, são 592. Estamos em 309 cidades no estado de São Paulo. Então hoje nós temos, depois de passados 27 anos, a gente foi fundado em 96, passados 27 anos, nós temos uma estrutura assim, absurdamente positiva. Nós investimos demais em tecnologia, em inteligência de mercado. Então essas lojas que se estivessem sozinhas estariam, como eu diria assim, sem muita possibilidade de ação. Hoje elas têm ferramentas que fazem com que elas participem do mercado em nível igual de qualquer outro grupo que esteja no mercado. O Estado de São Paulo vai simplificar a regularização de débitos das empresas inscritas em dívida ativa. O projeto de lei que cria o Transaciona São Paulo foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa. De autoria do Executivo, o projeto prevê a utilização de créditos de precatórios e créditos acumulados de ICMS para o pagamento desses encargos. E a proposta prevê descontos nas multas, juros e demais acréscimos legais até o limite de 65% do valor total da dívida. Se a transação envolver pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, os mesmos descontos podem chegar a 70% do valor total transacionado, com pagamento em até 145 parcelas. Agora vamos conferir as feiras e eventos programados para esta semana. A Oktoberfest de Igrejinha, tradicional festa da comunidade alemã, que movimenta o turismo, bares e restaurantes da cidade, vai até domingo, dia 29 de outubro, no Parque de Eventos Almiro Gringues, em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Vai até o dia 6 de novembro a Entre Elas Expo Week, feira multissetorial de empreendedorismo feminino, no Portage Mossoró, no Rio Grande do Norte. A 5ª Mostra de Tecnologia acontece dia 25 no Clube de Engenharia, em Brasília.
A OTC Brasil 2023, principal evento sobre tecnologia offshore do país, acontece de 24 a 26 de outubro no Expomag, no Rio de Janeiro. O workshop empresarial e a feira de exposições acontece dia 28 no Shopping Cerrado, em Goiânia. A Expo Artur 2023, feira do setor agropecuário, comercial e industrial, acontece de 27 a 29 de outubro no Balneário Municipal Guilherme Carlini, na cidade de Artur Nogueira, em São Paulo. E fechando o mês acontece o Circuito Expocom, exposição com as últimas tendências no comércio eletrônico, dia 31, no Centro de Convenções, em Goiânia. Muito bem, Jornal do Empreendedor fica por aqui. Volto na edição das 11h30 e espero por você. Até mais.